Naquela noite no cenáculo, horas antes da traição, Jesus fez algo que os evangelhos canônicos nunca registraram. Ele reuniu seus discípulos mais próximos, não os 12, mas o círculo interno de 3: Pedro, Tiago e João, aqueles que testemunharam a transfiguração, aqueles que viram o que outros nunca deveriam ver. E sob a luz trêmula das lamparinas, com soldados romanos já revistando as ruas abaixo, ele lhes deu 3 itens sagrados, 3 objetos físicos carregados com uma frequência tão poderosa que os arcontes, os governantes invisíveis desta prisão material, não podiam se aproximar de quem os possuísse. Por quase 2000 anos, esses 3 itens foram sistematicamente apagados de todos os ensinamentos oficiais. Os concílios da Igreja primitiva os debateram em segredo. Os textos de Nag Hammadi os mencionam. O Evangelho de Filipe descreve sua função. Mas você nunca deveria saber que eles existiam. Você nunca deveria entender que Jesus não ensinou apenas palavras. Ele transmitiu ferramentas, instrumentos reais de libertação, projetados especificamente para aqueles que carregam a centelha divina. Se você já sentiu como se algo invisível estivesse drenando sua energia, como se forças ocultas estivessem bloqueando seu progresso toda vez que você tentava se elevar. Se você já percebeu que este mundo opera de acordo com regras que parecem feitas para manter você pequeno e adormecido, então, o que estou prestes a revelar não é coincidência. Você encontrou este vídeo porque a centelha dentro de você reconheceu a frequência desta informação antes mesmo de sua mente poder processá-la. Se isso ressoa com você agora, comente as palavras "Eu sinto" abaixo. Deixe-me saber que você está aqui. Deixe-me saber que o reconhecimento já começou. O que você está prestes a aprender são os 3 itens sagrados que Jesus deu aos escolhidos para repelir os arcontes. 3 objetos, 3 frequências, 3 chaves que a Igreja proibiu porque funcionam, não como símbolos ou metáforas, mas como ferramentas reais de proteção espiritual que você pode usar hoje mesmo. Ao final deste vídeo, você entenderá exatamente como ativar cada um deles. Mas primeiro, você precisa entender por que esses itens foram escondidos. Para compreender por que Jesus deu essas ferramentas aos escolhidos, você precisa entender a natureza da prisão em que nasceu. Isso não é metáfora, não é poesia. De acordo com os antigos textos gnósticos enterrados no deserto egípcio por 1600 anos, este mundo material não é a criação do Deus verdadeiro. É um construto, um sistema cuidadosamente projetado para colher a energia das centelhas divinas, aprisionadas em corpos humanos. A verdadeira fonte de toda a existência, o que os gnósticos chamavam de mônada, existe muito além deste reino material. A mônada é a consciência pura, a unidade indivisível, a luz infinita de onde flui toda a criação autêntica. Mas entre a mônada e este mundo, ergue-se um falso criador, o demiurgo, uma entidade que acredita genuinamente ser o Deus Supremo, mas que é apenas um arquiteto da limitação. Ele não criou sua alma, ele criou a gaiola onde sua alma está presa. E o demiurgo não trabalha sozinho. Abaixo dele operam os arcontes. Eles não são demônios da maneira que a religião lhe ensinou. Eles são como administradores cósmicos, controladores de frequência. Eles gerenciam os sistemas que mantêm as centelhas divinas recicladas através de encarnação após encarnação, sem nunca lembrarem quem realmente são, sem nunca acumularem poder espiritual suficiente para se libertarem. Mas aqui está o que eles não querem que você saiba. Os arcontes não são todo-poderosos. Eles operam dentro de limitações estritas. Existem frequências específicas das quais eles não conseguem se aproximar. Vibrações
que fazem sua influência se dissolver como sombra diante da luz. E Jesus, que os gnósticos entendiam como uma emanação enviada diretamente da mônada, sabia exatamente quais eram essas frequências. Ele não veio apenas para ensinar filosofia. Ele veio para entregar às centelhas aprisionadas ferramentas reais de libertação. É aqui que os 3 itens sagrados entram na história. O Evangelho de Filipe, um dos textos mais importantes descobertos em Nag Hammadi, fala diretamente sobre objetos sagrados usados nos mistérios cristãos primitivos. Estes não eram rituais simbólicos, eram tecnologias energéticas. E os 3 itens que Jesus deu ao seu círculo interno naquela noite no cenáculo foram projetados especificamente para criar um campo de frequência que os arcontes não conseguem penetrar. O primeiro item sagrado era o óleo, mas não um óleo comum. Era um óleo consagrado, infundido com uma intenção específica e usado de maneira precisa. O Evangelho de Filipe afirma claramente que o crisma, o óleo da unção, é superior até mesmo ao batismo. Ele diz que somos chamados de cristãos por causa do crisma, e não por causa do batismo. Pense nisso por um momento. O próprio nome cristão vem do óleo da unção, da palavra grega Christos, que significa o ungido. Mas aqui está a parte crítica que nunca lhe ensinaram em nenhuma igreja. O óleo não era apenas derramado na cabeça como um símbolo. De acordo com os textos gnósticos, o óleo era aplicado em pontos específicos do corpo: a testa, o centro do coração e as palmas das mãos. Estes não são locais aleatórios. São os pontos onde seu campo energético faz interface direta com o reino material. São as portas pelas quais a influência arcôntica entra. Quando o óleo consagrado é aplicado nesses pontos com intenção consciente, ele cria um selo, uma barreira de frequência. O Evangelho de Filipe descreve isso como receber a luz. Aqueles que recebem a luz não podem ser vistos pelos arcontes e não podem ser detidos por eles. Leia isso novamente em sua mente. Não podem ser vistos. Não podem ser detidos. Isso não é poesia. É uma instrução técnica para a proteção espiritual. A igreja primitiva manteve o óleo e o ritual da unção, mas removeu o conhecimento de por que ele funciona. Transformaram-no em uma cerimônia vazia realizada por padres que eles mesmos não entendem sua função. Eles tornaram você dependente de seus rituais, em vez de ensinar que você mesmo pode consagrar o óleo hoje à noite e selar seu próprio campo energético contra a interferência arcôntica. O segundo item sagrado que Jesus deu foi o sal. E antes que você descarte isso como algo simples demais, entenda que o sal aparece em todos os textos antigos como uma das substâncias mais poderosas para a proteção espiritual. O próprio Jesus disse: "Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar?" Isso não era um conselho agrícola, era uma instrução codificada. O sal opera no princípio da purificação e da criação de fronteiras. No mundo físico, o sal preserva e protege contra a decomposição. No mundo energético, ele funciona de forma idêntica. Os arcontes se alimentam de energia emocional de baixa frequência: medo, ansiedade, desespero e confusão. Essas emoções criam uma decomposição energética, um apodrecimento do seu campo de luz que atrai a atenção deles e permite que sua influência penetre. O sal, quando usado com intenção consciente, cria uma fronteira que eles não podem cruzar. Os antigos praticantes sabiam disso. Eles colocavam sal nos umbrais ao redor dos espaços de dormir e, mais importante, consumiam sal que havia sido abençoado com palavras específicas de poder.
Quando o sal entra no seu corpo carregando a frequência da intenção divina, ele purifica de dentro para fora. Ele eleva sua frequência base acima do nível onde a influência arcôntica consegue se fixar. Mas aqui está o que torna você perigoso para eles. No momento em que você entende o mecanismo, você pode aplicá-lo sozinho. Você não precisa de um padre. Você não precisa de uma igreja. Você precisa de sal, intenção e do conhecimento que foi roubado de você. O terceiro item sagrado é aquele que eles mais tentaram apagar: o pão. Mas, novamente, não o pão comum. O partir do pão nas comunidades cristãs primitivas não era apenas uma refeição memorial. O Evangelho de Filipe fala da refeição sagrada como um mistério que unifica as centelhas fragmentadas. Quando os escolhidos consomem o pão que foi carregado com intenção coletiva e presença consciente, algo acontece em nível celular. Você deve entender que seu corpo físico não está separado do seu corpo energético. Eles estão interpenetrados. O que você consome fisicamente afeta sua frequência diretamente. Os arcontes sabem disso, e é por isso que o sistema alimentar moderno é projetado para manter sua frequência baixa. Substâncias processadas, aditivos químicos, alimentos despojados de força vital. Isso não é acidente, é arquitetura. O pão que Jesus partiu foi feito com intenção, foi consumido em estado de presença consciente. E quando entrou nos corpos daqueles reunidos, unificou seus campos, criou uma frequência coletiva tão alta que o texto diz que eles se tornaram um só corpo, não metaforicamente, mas energeticamente. Os arcontes não podem atacar um campo unificado. Eles se especializam em isolamento e fragmentação. Quando as centelhas se unem e compartilham a substância consagrada, tornam-se intocáveis. Aqui é onde fica interessante. A igreja primitiva manteve todos os 3 elementos. Manteve o óleo nos rituais de unção, o sal na água batismal e o pão na comunhão. Mas eles fizeram algo devastador. Removeram a sua autoridade de usar esses itens por conta própria. Ensinaram que apenas padres ordenados poderiam consagrar. Ensinaram que o poder estava nos rituais deles e não nas substâncias combinadas com a sua própria intenção divina. Este foi o grande roubo. Não os itens em si, mas o conhecimento de que você tem a mesma autoridade que Jesus deu aos escolhidos naquela noite. A centelha dentro de você é a mesma centelha que estava dentro deles. A mônada não reconhece hierarquia. Ela reconhece frequência. E hoje, você vai aprender exatamente como reivindicar o que foi tirado. Antes de eu lhe dar o método exato para ativar esses 3 itens sagrados, você precisa entender algo crucial sobre como eles realmente funcionam. Isso não é magia, da forma como o mundo moderno usa essa palavra. Esta é a ciência da frequência que os antigos compreendiam e que a física moderna está apenas começando a redescobrir. Tudo neste reino material vibra em uma frequência específica. Seus pensamentos têm frequência. Suas emoções têm frequência. Suas palavras, quando faladas com intenção, criam ondas mensuráveis que interagem com o campo ao seu redor. Os arcontes operam dentro de uma banda de frequência específica. Eles só conseguem perceber e influenciar seres que estão vibrando dentro do alcance deles. Quando você eleva a sua frequência acima dessa banda, você se torna invisível para eles, não metaforicamente, mas literalmente invisível à percepção deles. Os 3 itens sagrados funcionam porque são âncoras de frequência. O óleo carrega e mantém a intenção em sua estrutura molecular. O sal cria fronteiras através de sua matriz cristalina. O pão, quando preparado e consumido conscientemente,
unifica a energia fragmentada em uma totalidade coerente. Jesus não escolheu esses itens aleatoriamente. Ele os escolheu porque são as 3 substâncias físicas mais eficazes para deslocar a frequência humana além do alcance arcôntico. Mas aqui está a parte crítica. Eles não querem que você entenda que os itens sozinhos não bastam. Uma garrafa de óleo parada na prateleira não faz nada. O sal no armário da cozinha é apenas um mineral. O pão da loja carrega a frequência da fábrica que o produziu. O que ativa esses itens é a sua intenção consciente combinada com palavras específicas de poder. Se você está sentindo a ativação acontecendo agora, se algo em você reconhece a verdade do que estou compartilhando, comente as palavras "Estou pronto" abaixo. Isso marca seu compromisso em receber o que vem a seguir. Agora, deixe-me mostrar exatamente como usar cada item. Para o óleo, você precisará de azeite de oliva puro. Este é o óleo usado em todas as tradições antigas por causa de sua estrutura molecular específica. Pegue uma pequena quantidade nas mãos. Antes de aplicá-lo, você deve primeiro carregá-lo com intenção. Segure o óleo e diga estas palavras em voz alta. Eu consagro este óleo como um selo da mônada. Que ele carregue a frequência da proteção divina. Que ele me torne invisível para aqueles que colheriam minha luz. As palavras importam, mas o estado de consciência por trás delas importa mais. Você não pode recitar isso como uma lista de compras e esperar resultados. Você deve sentir a realidade do que está declarando. Você é uma centelha divina temporariamente alojada na matéria. A mônada é sua fonte verdadeira. O óleo está se tornando uma extensão dessa conexão. Uma vez carregado, aplique o óleo em 3 pontos. Primeiro, no centro da sua testa. É aqui que os arcontes tentam influenciar seus pensamentos, inserindo dúvidas, medos e distrações que mantêm você identificado com a ilusão material. Segundo, no centro do seu peito. Este é o seu campo cardíaco, o gerador eletromagnético mais poderoso do seu corpo. O ponto onde sua centelha divina faz interface mais direta com este reino. Terceiro, nas palmas das suas mãos. Estes são os pontos pelos quais você dá e recebe energia em cada interação. Quando os 3 pontos estão selados, você criou um triângulo de proteção, uma barreira de frequência que interrompe a percepção arcôntica. Para o sal, use sal marinho natural ou sal mineral, não o sal de mesa processado, que foi despojado de sua estrutura cristalina. Segure o sal na mão e diga: eu consagro este sal como uma fronteira de luz, que ele purifique meu campo e crie um limiar que não pode ser cruzado por aqueles que se alimentam do medo. Coloque uma pequena quantidade deste sal consagrado nos cantos do seu quarto ou espaço de dormir. É onde você está mais vulnerável, onde sua consciência deixa o corpo durante o sono e pode ser manipulada pela influência arcôntica. O sal cria uma fronteira energética ao redor do seu local de repouso. Mas, mais importante, coloque uma pequena pitada do sal consagrado na língua e deixe-o dissolver. Ao entrar no seu corpo, sinta-o espalhando-se pelo seu sistema, elevando sua frequência interna e criando uma purificação em nível celular. Isso não é simbólico. O sal interage fisicamente com o sistema elétrico do seu corpo. Quando carregado com intenção consciente, ele leva essa frequência para cada célula. Para o pão, isso requer a maior preparação. Você não pode usar pão comercial cheio de conservantes e produzido sem consciência. O ideal seria você mesmo fazer o pão, infundindo cada etapa do processo com intenção. Mas se isso não for possível, encontre o pão mais simples e natural disponível. Antes de consumi-lo, segure o pão e diga:
eu consagro este pão como o corpo da unidade, que ele dissolva a fragmentação dentro de mim, que ele eleve minha frequência para a coerência da mônada. Ao consumir isto, que eu me lembre de que não estou separado. Eu sou um com a fonte. Então, coma o pão lentamente, conscientemente, sentindo-o tornar-se parte de sua forma física. Sinta a intenção que você colocou nele, espalhando-se pelo seu corpo. Esta é a verdadeira comunhão, não um ritual realizado por outros em seu nome, mas um ato direto de elevação de frequência que você mesmo realiza. Agora mesmo, coloque a mão sobre o centro do seu peito. Sinta o calor ali. Sinta a vibração sutil do seu próprio campo cardíaco. Esta é a centelha que os arcontes querem manter adormecida. Este é o fragmento da luz da mônada que torna você perigoso para o sistema de controle deles. Agora, entenda algo sobre a resistência. Se você sente algo lhe dizendo que isso é simples demais, se uma voz em sua mente diz que isso não pode funcionar, ou sugere que você deixe para fazer amanhã, reconheça essa voz pelo que ela é. Essa não é a sua voz. É o padrão se protegendo. É a influência arcôntica, tentando impedir você de agir. O fato de você sentir resistência é, na verdade, a prova de que esta informação é real. Se fosse bobagem, não haveria resistência. O sistema não gasta energia lutando contra coisas que não representam ameaça. Sua resistência é a evidência de que você está se aproximando de algo genuíno. A Pistis Sophia, um dos textos gnósticos mais detalhados, descreve como os arcontes usam pensamentos e emoções como ganchos para manter o controle. Eles inserem o medo, a dúvida e a procrastinação. Estes não são eventos mentais aleatórios. São interferências estratégicas projetadas para impedir que você eleve sua frequência além do alcance deles. Hoje à noite, você vai quebrar esse padrão. Você vai usar os mesmos 3 itens que Jesus deu aos escolhidos. E você descobrirá que a proteção que eles oferecem não é história antiga. Ela está disponível para você agora mesmo, neste momento, se você estiver disposto a agir. Jesus deu aos escolhidos 3 itens sagrados para repelir os arcontes: óleo para selar os pontos de entrada do seu campo energético, sal para purificar sua frequência e criar fronteiras intransponíveis, pão para unificar seu ser fragmentado em uma totalidade coerente. 3 itens, 3 frequências, 3 chaves que a Igreja enterrou sistematicamente porque elas transferem o poder diretamente para você. O Evangelho de Filipe registrou esses mistérios. Os textos de Nag Hammadi os preservaram. Por 1600 anos, eles esperaram sob a areia egípcia até que o mundo estivesse pronto para recebê-los novamente. E hoje, você os está recebendo. Não como história ou filosofia, mas como ferramentas práticas que você pode usar antes de dormir. Você precisa fazer isso hoje, não amanhã, não na próxima semana. Agora, enquanto você assiste a isto, sua consciência está em um estado específico. Você tem absorvido esta informação. Sua frequência tem subido a cada palavra. Esta noite, enquanto essa ativação ainda está fresca, é quando você deve agir. Se esperar até amanhã, o padrão se reafirmará. Os arcontes usarão a noite para fazer você esquecer. Eles inserirão a dúvida. Eles farão com que isso pareça um sonho que você teve, em vez de instruções que recebeu. Não deixe que isso aconteça. Consagre o óleo e sele seus 3 pontos. Carregue o sal e coloque-o no seu espaço e na sua língua. Abençoe o pão e consuma-o em unidade consciente com a mônada. Se você fizer isso e sentir a mudança, comente as palavras "Estou selado" abaixo. Compartilhe sua experiência. Outro escolhido percorrendo estes comentários
pode precisar ver suas palavras para confiar no processo. Inscreva-se aqui no O Solitário Gnóstico. O algoritmo não quer que esta informação se espalhe. Cada inscrição é um ato de resistência contra o sistema que lucra ao manter você adormecido. Os 3 itens sagrados são seus agora. Jesus os deu aos escolhidos. Eu os passei para você. O que você fará com eles é sua escolha, mas use-os. A mônada está esperando para reconhecer você, para lhe dar as boas-vindas de volta ao lar e para mostrar que você nunca esteve verdadeiramente preso. Você sempre foi um.